A esclerose múltipla vai ser discutida hoje e amanhã aqui em Teresina, trazendo profissionais de outros estados e ouvindo também casos de pacientes que têm essa doença. É uma doença neurológica, não tem cura. O Francisco José ao vivo tem mais informações para a gente. Francisco, boa noite para você. Exatamente, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores do jornal Cidade Verde. A gente fala sobre esse assunto que é muito importante, especialmente porque compromete bastante a mobilidade e outros aspectos a vida das pessoas que convivem com essa condição, especialmente mulheres entre 20 a 40 anos, mas a gente vai entender melhor sobre esse assunto conversando a partir de agora com o Dr. Matheus Vazen, que é médico neurologista, está em Teresina. Primeiro, doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui a primeira vez na capital piauiense, veio do Paraná, para fazer uma palestra sobre o assunto, o que é a esclerose e como tratar essa doença. Boa noite. Boa noite, Francisco. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Eu sempre explico para os pacientes que eles estão acostumados a ouvirem outras doenças autoimunes. Todo mundo sabe que a diabetes ataca o pâncreas, todo mundo sabe que a artrite ataca os juntas e faz o reumatismo. E a esclerose nada mais é do que uma doença autoimune que o próprio corpo, por algum motivo, em vez de se defender contra vírus, se defender contra bactérias, ele resolve se auto-atacar, criando ataques contra o próprio cérebro da pessoa ou contra a medula espinhal, deixando sequelas neurológicas, principalmente no indivíduo jovem, que é o auge da vida produtiva, a vida familiar. Então é uma doença que precisa ser cada vez mais esclarecida, comentada, porque o diagnóstico precoce com o tratamento adequado é a medida que muda a vida desses pacientes. Antigamente, quando não tinha remédio nenhum, a gente sabe o que acontecia. As histórias eram de muitas dificuldades, sequelas, dependência, e a partir do tratamento ter sido melhorado, o acesso a informações, o acesso ao diagnóstico precoce, hoje em dia a maioria dos pacientes que forem diagnosticados nessa era nova vão conseguir ter uma vida longa e com o mínimo de sequelas possíveis. Via de regra, como é que funciona o tratamento? São medicamentos, são atividades, enfim, o que os médicos recomendam em relação às pessoas que já foram diagnosticadas com a doença? Então, tratando-se de uma doença autoimune, nós precisamos praticamente sempre, obrigatório, fazer uso de medicações que atuam sobre a imunidade do paciente. O paciente tem uma doença autoimune, o seu próprio sistema imune está se atacando, temos que entrar com remédios, que geralmente são remédios de alto custo, caríssimos, que atuam sobre a imunidade do paciente, dando ou uma baixada na imunidade ou apenas uma regulada na imunidade. A parte não medicamentosa é tão importante quanto o uso de remédio. Então, exercício, alimentação, controle do estresse, melhorar o sono, isso é importantíssimo para controlar a doença. E a gente diz também que a parte social é um terceiro braço importante, porque não adianta o paciente tomar o melhor remédio, fazer os exercícios e sofrer, às vezes, com preconceitos na sociedade, no trabalho, pelos sintomas invisíveis, muitas vezes, que eles têm também. O senhor veio ao Piauí para participar da 4ª jornada multidisciplinar de esclerose múltipla. Quais são os assuntos específicos que serão tratados aqui, doutor? Então, nós vamos fazer 2 momentos aqui em Teresina. O primeiro momento é mais direcionado a médicos e estudantes de medicina, um pouco mais de conteúdo técnico, ensinando eles sobre a doença, o manejo, atualizações. E um segundo momento focado no paciente e seus familiares. Nesse momento de pacientes e familiares, nós vamos trazer um pouco de educação do paciente, porque a gente acredita que quanto mais o paciente souber sobre a sua doença, quais são as opções terapêuticas, quais são os hábitos que ele precisa adotar, melhor vai ser o caminho dele com a doença. E também é uma jornada multidisciplinar. Então vai ter médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, cada um tentando dar um insight, assim, uma dica de o que você deve fazer para ficar melhor com a doença, quem você deve procurar, quando você faz isso, quando você faz aquilo. Então é um dia inteiro de atividades amanhã. Todos os pacientes aqui de Teresina, Piauí e região estão convidados a partir de amanhã, 8h30 da manhã, aqui no auditório do Hospital São Marcos. Ok, doutor Matheus Vazen, muito obrigado pelas informações, médico neurologista, especialista, convidado para participar desse evento aqui do Piauí. Nádia, é com você. Tá certo, Francisco. Muito obrigada também ao doutor Matheus pelas informações nessa entrevista.